quero orar com você, pedindo uma direção do Espírito Santo para que Ele possa falar ao teu coração. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus eu te peço agora que o Senhor venha abençoar cada pessoa que nos vê agora e possa, Senhor, tocar em cada coração, para que todos eles venham a receber a gloriosa porção no reino de Deus. Que sejam salvos, libertos, curados, abençoados pelo teu poder e pela tua palavra. Em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Isso, muito bem. Vamos ler aqui o Salmo de número 73, onde o salmista Davi, ele fala da prosperidade dos ímpios. Muitas vezes, quando nós olhamos a prosperidade dos ímpios, nós estamos sujeitos a duvidar da justiça de Deus. Mas o fim de todas as coisas é que vai demonstrar se os nossos pés estavam realmente alicerçados num bom caminho, ou o preceito escolhido por nós, ele realmente era um preceito que realmente fosse coerente, ou se as nossas escolhas nos conduziram para a nossa própria destruição. Então o salmista Davi, ele fala algo interessante, veja. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. E assim ele vai falando e demonstrando, na verdade, a sua quase queda por observar a vida do ímpio. Mas o que me chamou muita atenção, veja aí o versículo de número 15. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Ora, quando Davi passou a compreender as coisas de Deus, quando ele buscou o entendimento, quando ele entrou, e aqui quando fala santuário, está realmente demonstrando um lugar da presença de Deus. Nós vemos que Davi, ele teve que entrar no santuário para compreender se os seus pensamentos, eles realmente eram coerentes. Sabe, nós olhamos para a soberba dos ímpios, dos pecadores, observamos as suas vidas totalmente afastadas dos valores morais e éticos, e muitas vezes nos questionamos se vale a pena realmente sermos certos, sermos direitos, agirmos conforme a lei, quando tem muitas pessoas aí no campo da política, quando tem muitas pessoas aí na alta sociedade que burlam as leis, que praticam a politicagem, que exercem funções, cargos eleitos pelo próprio povo, mas tudo isso para o seu próprio prazer. Eles só fazem arrecadar para si mesmo, amontoar riquezas nessa terra e traem a confiança das pessoas. E muitas vezes você observa para essas pessoas que deveriam ser exemplo e não são. Muitas vezes você observa para líderes, líderes religiosos que deveriam ter uma conduta moral e ética e não tem. E muitas vezes você se escandaliza ao perceber a riqueza do ímpio, ao perceber que aquele nessa terra que faz o que é errado, ele prospera. Quantas pessoas hoje eu vejo desarraigadas, afastadas, desalicerçadas em seus conceitos e valores pessoais, porque observaram e viram que nesse mundo a injustiça impera. Nesse mundo de injustiças sociais, econômicas e etc., as pessoas que são pautadas em conceitos verdadeiros, honrosos, muitas vezes não adquirem, não têm para si absorvido nenhum tipo de benesse. Muitas pessoas que alicerçam o seu caminho na verdade, que conduzem os seus passos de uma maneira real, verdadeira,
que realmente não vai prejudicar o próximo, essas pessoas, elas padecem, sabe? Aquela que paga os seus impostos em dia, muitas vezes ela padece dificuldades. E nós observamos que mesmo no conceito da igreja, muitas pessoas se questionam se realmente vale a pena deixar o caminho do pecado, quando eles olham para aqueles que se prostituem, para aqueles que bebem, para aqueles que fazem bobagens, sabe? Que caem na luxúria e eles dizem, eles são felizes porque eles batem no peito e dizem que são felizes. Aqueles que bebem, aqueles que fazem noitadas e noitadas aí na esbórnia, as pessoas do bem, elas estão sempre olhando e dizendo, rapaz, será que vale a pena? Será que vale a pena eu ter essa conduta moral, eu ter essa ética profissional e não adentrar na igreja de outro pastor e buscar as ovelhas dele, quando tem pastores que só trabalham para tirar a ovelha uns dos outros? Será que vale apenas eu ser um advogado bem conceituado, que age segundo a ética, quando tem tantos advogados que não vivem dessa forma, que não se conduzem dentro desses preceitos? E assim são as várias profissões, os médicos, todas as pessoas nas suas diversas camadas sociais, nas suas profissões, estão sempre questionando entre o certo e o errado. Será que vale a pena? Esse desequilíbrio na prática faz com que você observe a teoria como se ela tivesse um conceito, um preceito errado, como se ela fosse criada para o próprio erro da pessoa que a pratica. E aí eu fico observando, fico muitas vezes pensando nesse salmo de Davi, porque o próprio Davi, ele também se questionou sobre a sua fé, ele também se questionou sobre a veracidade do seu caminho. Será que valia a pena seguir a Deus? Será que valia a pena servir, ter uma conduta moral no seu reino, procurar ser ético, procurar realmente ser sincero na presença de Deus, orar ao Senhor, ter conceitos e valores diferentes dos outros reis que viviam na esbórnia, no pecado, que adoravam a seus diversos deuses, pois os outros povos praticavam o politeísmo, e nós vemos o Davi buscando o Senhor e somente a Deus, somente ao Senhor ele buscava. E aí Davi se questiona porque ele vê o ímpio prosperando, ele vê o soberbo prosperando, ele olha e vê o caminho desses pecadores e vê que neles há luxo, há tranquilidade, enquanto vivos eles vivem praguejando contra o próprio caminho de Deus e continuam ali, sabe, vivendo numa boa. Davi, observando isso, ele diz aqui no versículo de número do versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos. E talvez cause inveja sim, talvez você tenha inveja, você cristão, de ver as pessoas que praticam o pecado e diz, eles parecem que eles são felizes dessa forma. E há aqueles conceitos filosóficos, antropológicos, há aqueles conceitos criados dentro da própria sociedade que vêm apenas para, digamos assim, justificar certas atitudes, que diz que você deve praticar o que der na telha, o que der vontade, né? Que você tem que ser feliz enquanto está vivo, né? Que tem que aproveitar a sua vida ao máximo. E assim esses diversos conceitos sociais, esses diversos conceitos populares vão se criando, vão se formando e vão se alastrando como como verdadeiros adágios e fazem e vão formatando dentro do caráter das pessoas dessa sociedade que eu posso considerar uma sociedade corrompida. Vai formatando valores que não são ou não tem nada a ver realmente com aquilo que Deus espera de nós. Davi estava nessa situação, mas ele fez algo que você deve fazer e que eu estou aqui para te conduzir, para te orientar, para que você, cidadão, me escute e perceba